Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, tá? Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem teoria da conspiração. Então, se você está procurando o meu canal buscando teoria da conspiração, tem vários canais católicos aí com 300 mil inscritos aí que praticam essa modalidade, tá? O meu canal não, aqui é coisa séria. Eu estou falando isso porque eu quero um feedback de vocês. Todo mundo, né, tá vendo o curso que o meu canal está oferecendo. É um curso totalmente gratuito, não precisa pagar nada. É um trabalho que eu estou fazendo junto com o Robson do canal Robson 2.0 e eu preciso de um feedback. E com sinceridade, o curso está sendo proveitoso? Está agradando? Por que eu estou falando isso? Porque eu tive uma queda no número de apoiadores do canal. Mais de 30% dos apoiadores deixaram de apoiar o canal depois do curso. Eu não vou deixar de fazer o curso, tá? Nem o Robson vai deixar. Isso aqui é um propósito do canal, tanto do meu canal como o canal do Robson 2.0, é um propósito. Vai continuar sendo gratuito, com certeza, mas eu preciso desse feedback. Está agradando o curso? Está sendo proveitoso? Por que essa queda no número de apoiadores? Ah, Cris Macabreus, você está chorando por causa de dinheiro? Não, mas o mínimo que o canal tem que oferecer é cobrir os custos, né? E hoje o número de apoiadores que eu tenho no canal, eu não consigo cobrir a internet que eu uso para transmitir o curso. Eu não consigo, tá? Se quiser eu posso até abrir aqui o que tem no Apoia-se, o que tem lá no Clube de Membros e o que eu tô ganhando de Pix, por exemplo. Não tô ganhando Pix mais nenhum, né? Chega no dia de uma live do curso, não tem um Pix, não tem um Superchat, não tem um nada. E fora que o like também, né? Tem gente que miguela até um like, poxa, acaba com a relevância do canal. Se não tem relevância, o YouTube não oferece o vídeo para outras pessoas. Enfim, tá muito complicado isso daí, tá? Eu hoje, com o número de apoiadores que eu tenho, eu não cubro a internet que eu estou usando para transmitir tanto o curso como também para fazer aqui, né, o upload aqui dos vídeos. Ah, eu vou deixar o canal, não vou pagar a internet? Não, eu pago no meu bolso, não tem problema nenhum, mas eu acho que o mínimo, né, o católico deveria contribuir. Como contribuem com esses canais sensacionalistas aí. Tem canal que deixa de ser sensacionalista, perde um pouquinho, começa a ser sensacionalista de novo. É interessante, né? Aí o número de views cai de 2.000, de 1.000 para 500 views, né? O canal começa a pregar de novo aquela questão da teoria da conspiração para poder alavancar novamente o número de views. O meu canal não é assim, aqui a gente acaba com a teoria da conspiração. Então, por favor, se você, primeiramente, veja se você está inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, é muito importante. Se você puder, por favor, dá o like nos vídeos e compartilhe os vídeos. Só assim que a gente vai ter relevância no canal. O YouTube não vai ajudar o canal do nada, tá? E aqui do lado, gente, além do like, que estou pedindo, né, para que vocês compartilhem o vídeo, tem o QR Code aqui em cima, aqui com o Pix do canal e a chave Pix, que é o meu e-mail, tá? crismacabezo@gmail.com. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Aqui embaixo tem o link, aqui tem a imagem do Apoia-se. Na descrição do vídeo tem o link do Apoia-se e do Clube de Membros. Se você puder também contribuir com o canal, eu agradeço de coração. Isso aqui é um trabalho que eu faço, que o Robson faz. A gente dedica, né, boa parte do nosso tempo. Agora mesmo eu poderia estar assistindo um filme com a minha esposa. Poderia estar assistindo uma série, tá? Maratonando uma série com a minha esposa. Eu deixo de estar com a minha esposa, preparo um material para oferecer alguma coisa para vocês. E o que eu estou oferecendo é uma forma de refutar o protestantismo, que ataca tanto o catolicismo com as mentiras do apocalipse protestante. É isso que eu tento oferecer, né? Mas infelizmente tem católico que prefere contribuir às vezes com o canal do Lilo Vlog, né? Nada contra, mas tem católico que prefere contribuir com o nosso canal aqui para que a gente possa manter tanto o curso como a qualidade dos vídeos. Então, realmente, eu peço a colaboração de vocês, tá? No fim, se realmente nada der certo, eu sou obrigado a deixar o canal e procurar outra coisa para fazer, tá, gente? Porque, né, eu tenho minha profissão, a gente tem o nosso salário, lógico, a gente não depende do canal, mas também a gente não pode deixar tudo que nós
né, fazemos durante o dia para, né, se dedicar a uma coisa que não está sendo aceito, não está tendo, né, aceitação do público, tá bom? E vamos lá, vamos continuar aí, né, ver até onde vai dar. Hoje eu quero fazer um vídeo, gente, a respeito do chifre pequeno de Daniel. A gente falou a respeito do chifre pequeno de Daniel na última live do curso, tá? Hoje eu quero fazer algo com ilustração, colocar algumas imagens para que você possa ter o real entendimento do que se trata esse chifre pequeno. E para que você possa entender, eu vou ter que pegar ali o Daniel capítulo 2 e o Daniel capítulo 7, tá? Porque, né, a questão da estátua do rei Nabucodonosor tem tudo a ver com o quarto animal ali de Daniel capítulo 7, tá bom? Então, minha gente, por favor, né, divulgue os vídeos aí pelo menos e não miguela o like não, né? Senta o dedo no like aí, deixa eu mudar aqui. Prestem atenção, gente. Aqui eu já separei um material aqui, né? Essa aqui é a estátua do rei Nabucodonosor. E o que tinha nessa estátua, gente? Aqui tem a cabeça de ouro, né? Aqui tem o peitoral e os braços de prata. Aqui tem a cintura, as pernas e os pés, né? A cintura e as pernas aqui de cobre, né? De ferro, se eu não estou enganado, tá? E os pés, aqui é a importância, aqui são os pés aqui, tá? É uma mistura de barro, de terra com o ferro. Por que existe essa mistura? Você vai ver essa explicação melhor lá no Daniel capítulo 7, tá? Prestem atenção que Daniel, no capítulo 2, ele dá um ênfase nos dedos, que são 10 dedos ali na estátua, tá? É lógico, né? 5 dedos, né? Em um pé e no outro pé mais 5 dedos, 10 dedos. O que representa tudo isso daí? Lá em Daniel capítulo 7, você vai ver Daniel falando sobre o quarto animal que tinha o quê? 10 chifres. Né? Então aí a representação dos dedos aqui, né, é a ilustração dos chifres lá do quarto animal em Daniel 7. O importante é que até o presente momento ninguém entendeu o que significa aquele chifre pequeno em Daniel 7, que não tem nada a ver com o chifre pequeno de Daniel 8. A gente vai fazer a próxima live a respeito do curso falando sobre Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 vai falar, ele vai voltar no terceiro animal, tá? Ele vai explicar melhor a respeito do terceiro animal que derrotou o segundo, que é o Império Medo-Persa, derrotado pelo Império Grego, que se divide em 4 e ali sai um chifre pequeno. E ali esse chifre pequeno representa Antíoco Epifânio. Ali não tem muito o que interpretar, porque o próprio Daniel colocou a interpretação ali, né? Agora no capítulo 7 não, ali a gente tem que realmente pegar, né, o que foi revelado e colocar na história exatamente o que aconteceu na história, o que representa o quarto animal, que na verdade faz parte ali, né, do quadril das pernas e dos pés ali da estátua de Nabucodonosor. É muito importante saber que Daniel, ele frisa muito ali, ele dá um ênfase ali na questão das pernas e depois dos pés da estátua, que são feitos de ferro e barro. E por que tudo isso? E ele fala ainda que o ferro, né, ele tem sustentação e o barro não. O barro né, ele é frágil, ele não tem aquela sustentação. O que representa isso, gente? Deixa eu ler aqui Daniel capítulo 2. Fala assim, ali a partir do versículo 40 diz, né? O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. É a mesma coisa que está lá em Daniel também no capítulo 7, tá? Quando fala do quarto reino, do quarto animal. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro
de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido, ou seja, são dois reinos ali, né? É, é a junção de dois reinos, mas há essa divisão. Não há um casamento perfeito ali, tá? O barro com o ferro. E diz assim, ó, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, por outro será frágil, né? Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de um casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, que são os dedos ali, né, os 10 dedos, o Deus do céu levantará um outro reino que jamais será destruído. Tá? Pessoal, vamos lá para a imagem. Deixa eu colocar aqui o editor. Prestem atenção que aqui, né, deixa eu colocar aqui uma... Esses são os pés, certo? Tá aqui, ó, os pés, né? Deixa eu colocar em vermelho aqui que é melhor, tá, gente? Deixa eu mudar aqui pro vermelho e pro branco, né? Aí, pronto. Aqui são os pés. Metade de barro ou parte de barro, não metade exatamente, né? Aqui tá falando que parte é ferro e parte é barro, tá? O que representa tudo isso, gente? O que representa? Vamos lá. Então, a parte de ferro representa exatamente Roma, o Império Romano. É a parte de ferro, tá? E a parte de barro, tá aqui, ó, vai representar exatamente o que? Israel, o Templo de Jerusalém. Porque a parte de barro representa Israel, o Templo de Jerusalém, que vai ser destruído. Está falando que é frágil, que um dia vai ser destruído. Presta atenção que aqui está falando que tem um casamento, mas não estão ligados. E um dia vai ser dividido esse reino. Exatamente depois de Antíoco Epifânio, Judas Macabeu faz uma aliança com Roma. E Roma começa a dar proteção e auxiliar na infraestrutura de Israel. E esse casamento é rompido, né? Tem o rompimento desse casamento quando? Depois, quando começa as guerras ali, né? Judaico entre os judeus e os romanos, a guerra judaico-romana, tá? Há esse rompimento depois que cai, principalmente depois que cai o último rei da dinastia de Herodes, que a gente vai ver mais para frente, já viu também, né? Falando de Agripa I e Agripa II. Então, aí acaba essa aliança, o casamento entre os dois, tá bom? Então, o que representa ali os pés? Metade de barro, não é nem metade, tá? É parte de barro e parte de ferro. O ferro representa o Império Romano e ali a dinastia de Herodes, ou as autoridades de Israel, é a parte de barro, tá? Por que barro? Porque vem de terra. A terra representa exatamente o território de Israel. Vamos falar agora sobre... Agora vamos colocar isso no capítulo 7, no quarto animal. Né? Todo mundo concorda que o quarto animal representa exatamente os pés ali da estátua. E Daniel fala assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes, né, eram de ferros, cujas garras eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços, e pisava com os pés, olha só, com os pés o que sobrava. Presta atenção que esse versículo 19 de Daniel 7 casa com o versículo 40 ali de Daniel 2. É exatamente, né, o que está falando da estátua, está falando também aqui do quarto animal. Fala assim, ó, também quis saber a respeito dos 10 chifres, que representam o quê? Os 10 dedos ali na estátua. Quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e o outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Olha que interessante, aqui está falando que os dedos ali, né, são reis,
lá no capítulo 2, no capítulo 7 fala que são chifres os reis. Então os dedos e os chifres são as mesmas coisas, tá? E aqui fala que fora os 10 ali, subiu um outro chifre que destruiu 3. Tá? A gente vai entender isso aqui na história. Ele diz assim: enquanto eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o seu reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino, né, aqui na terra. Será esse quarto reino que vai governar a terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e o fará em pedaços. Ou seja, esse quarto animal, ele vai destruir a terra. Que terra? Território de Israel, tá, gente? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Ou seja, são 10 reis que fazem parte deste reino. Ou seja, esse reino é o Império Romano com suas províncias, né? E como a gente falou, né, o Império Romano o Império não é aquele tipo de reino que não permite outro reino, tá? Não é. O Império, na verdade, ele permite outro reino dentro do Império. Por isso tem reis dentro do reino. Assim como era o rei Herodes dentro do reino ali. Então são 10 reis dentro desse reino que é o Império Romano. E ele diz assim, ó, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão nesse reino. Depois desses 10, se levantará um outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3. Tá? Vamos lá, gente. O que aconteceu na história? Então teve esse casamento, lá na época dos Macabeus, de Judas Macabeu, entre Israel e Roma, e isso se estendeu até a crise com os Zelotas, tá? Aí depois teve essa quebra com a aliança, né, que eles tinham. Como se deu isso tudo aqui? Na época ali de Jesus Cristo, né, eu não vou entrar agora em detalhes quem são esses reis, mas a tetrarquia de Herodes, aquela divisão do reino de Israel em 4 partes, né? Ali Lisânias, Felipe, Antipas e Arquelau, aquilo ali, esses reis, tá? Eles faziam parte desses 10 reis, desses 10 chifres. Então, era a parte de barro ali nos pés da estátua. A tetrarquia de Herodes era parte de barro nos pés da estátua ali do rei Nabucodonosor. E lá no quarto animal, em Daniel 7, os 4 ali, Lisânias, Arquelau, Antipas e Felipe, eles faziam parte também dos 10 chifres. Tá? Então era parte de barro. Então aqui você vai ter o quê? Deixa eu botar uma setinha para cima aqui. Deixa eu escrever aqui, gente. Vamos lá. Então você tem... Se eu escrever errado aí, gente, me perdoa, mas eu tô com pressa, tá? Tem Arquelau, Felipe, Lisânias, tá? E quem mais? Arquelau e Antipas, né? Antipas, tá bom? Tá aqui, ó. Fazem parte... Esses 4 aqui, eles fazem parte exatamente dos 10 reis que estavam unidos ali, né? Os 10 reis unidos ao quarto animal, que seria o Império Romano, tá? Depois eu busco informações sobre os outros reis que faziam parte ali das províncias do Império Romano, tá? Mas o importante é isso aqui, saber que eles faziam parte. O que acontece, gente? Depois teve o quê? O impeachment ali, né? A retirada de Arquelau, e foi colocado no lugar de Arquelau um governador, um procurador romano. Ali teve vários, até Pôncio Pilatos, depois teve mais 2, depois de Pôncio Pilatos, até a chegada de quem, gente? Agripa I, né? Agripa I. Esse é o chifre que nasceu, o pequeno chifre, tá, gente? Porque Agripa I é esse pequeno chifre, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Agripa I foi o pequeno chifre. Por quê? Agripa I, ele derrotou. Ele derrota Antipas,
ele domina Lisânias e ele também domina a tetrarquia de Felipe, tá? Ele derrota os três aqui. E ele é depois disso ele é coroado rei na Judéia, no lugar de que seria Arquelau, que estava um procurador romano. Então, Agripa I, coroado rei na Judéia, derrota, né, as outras tetrarquias, ou seja, um chifre que nasce depois dos 10 e derrota os 3 primeiros. E aí Agripa I ele domina toda Israel, tá? E ele domina toda Israel. Esse é o chifre pequeno, tá? Não é Tito Flávios. Por quê? Porque Daniel 7 fala que esse chifre pequeno ele não faz exatamente parte do animal. Ele não é o animal que vai destruir a terra e depois vai ser jogado no lago de fogo. Daniel mostra perfeitamente o que acontece no Apocalipse. O animal destrói a prostituta e depois é jogado no lago de fogo. Mas esse chifre pequeno, Daniel fala que não faz parte. Ele nasce entre esses 10 reis, nasce esse chifre pequeno. E a importância desse chifre pequeno na visão de Daniel não é destruir a terra. Daniel não fala que é o chifre pequeno que destrói a terra, fala que é o animal que destrói a terra. A importância desse chifre pequeno aqui é o quê? Por que que ele nasce? Ele nasce e tem uma importância porque ele derrota os 3 reis aqui da tetrarquia de Herodes e ele faz o quê? Uma coisa chamada guerra contra... Deixa eu colocar aqui, ó. Contra os santos. Esse aqui é o problema desse chifre aqui, ó. Aqui, olha. Ele vai fazer a guerra contra os santos. Muitos exegetas, sendo futuristas ou preteristas, eles veem esse chifre pequeno como Tito Flávios, e não é. Tito Flávios não fez guerra contra os santos do Altíssimo. E os judeus que foram derrotados ali durante a guerra, quando Tito era general, esses judeus aí, na verdade, não podem ser considerados santos, tá? Eles participaram daquele grupo ali, muitos ali são descendentes e participaram da crucificação de Cristo, enfim, seguiram até a besta gritando o nome de César. Os santos aqui são os cristãos. E esse chifre pequeno ele faz guerra contra os santos cristãos. E na história, quem fez essa guerra dentro da terra, que é Israel, foi exatamente Agripa I. Está em Atos dos Apóstolos, e você vai encontrar isso também, Eusébio falando, Clemente falando sobre isso. Você vai encontrar vários padres da igreja falando sobre Agripa I fazendo essa guerra contra os santos. Tá? E foi, se eu não estou enganado, foi na época de Agripa I que Estevão foi martirizado, foi na época de Agripa I que Tiago foi morto, Pedro foi preso, né? E só não foi morto por causa de um livramento divino, e outros tantos aí que também, né, participaram dessa perseguição cristã, tá? Então o chifre pequeno, você é preterista aí, que prega que é Tito Flávios, tá? Não é Tito Flávios. Eu também tinha essa ideia. Primeiro eu tinha a ideia que era Antíoco Epifânio, depois eu fiquei com essa ideia na cabeça de que era Tito Flávios. Mas não, Tito Flávios não entra nessa parada porque Tito Flávios não faz guerra aos santos. E o texto deixa claro que esse chifre pequeno nasce entre os 10 reis. E difere do animal, que o animal destrói a terra, mas não fala que é esse chifre pequeno, que esse chifre pequeno é o animal que destrói a terra. A importância desse chifre pequeno, ali na visão de Daniel, é fazer a guerra contra os santos e falar de um modo arrogante contra Deus, assim como Agripa fez, né? Agripa, né, quando falaram que ele era um deus, ele, cara, né, ele ficou arrogante, ele morreu por causa disso, tá bom? Isso aí, minha gente. Queria fazer esse vídeo curto, tá? Acho que ficou um pouco longo por causa das explicações que eu dei, né? Deixa eu pegar aqui o texto que fala aqui sobre o animal, aqui, quer ver?
que ele fala aqui, olha, que ele fala que ele vai derrotar a Terra, né? Ó. Então tive o desejo de conhecer a respeito do quarto animal que é diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, e devorará e fazia em pedaços, né? Todos que passavam por ele. E ele vai falar exatamente que desse animal vai crescer o chifre lá no versículo 20, tá? E depois ele vai falar que o animal, né? O animal, ó, então disse, o quarto animal será o quarto reino, não o chifre, é o animal, tá? Um quarto reino na terra que será diferente de todos os outros reinos, e ele devorará toda a terra e pisará com os pés e fará em pedaços. É o animal e não o chifre. Depois ele vai falar sobre o chifre. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram nesse reino. E depois desses chifres se levantará um outro rei, né, que será diferente e derrotará os outros 3. Presta atenção que são coisas diferentes. O chifre pequeno e o animal. Pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal. Por favor, quem puder contribuir com o meu canal, eu agradeço de coração, tá? Eu fiquei assim, pasmado hoje quando eu vi o Apoia-se e o clube de membros ali. Eu perdi mais de 30% de apoiadores do canal. Depois do curso eu perdi 30% dos apoiadores do canal. Falei, alguma coisa tem de errado, tá? O curso não está sendo aceito, ninguém está aproveitando o curso, enfim. Se eu preciso do feedback, porque tanto eu, né, como também o Robson do canal Robson 2.0, a gente disponibiliza uma boa parte do nosso tempo para desenvolver o material para o curso. Então, se não está sendo aceito, alguma coisa está de errado, tá? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.